Perguntei se o Rafa não vem, eu falei com ele hoje cedo, ele... Então, agora, oficialmente, né? Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos receber o professor Alexandre Filósofo para falar conosco sobre o conceito de cultura, né? Já andamos até conversando algumas coisas. Professor, inicialmente vou te apresentar. Eu não sei como é que você gosta das apresentações, eu peguei aqui pelo Lattes. Eu não gosto muito, não. Assim. Não? Não, essa coisa do Lattes. Não tem formalidade, não. Então, gente, professor Alexandre, aí da filosofia, da educação, da Federal de Lavras, que discute os conceitos aí, né, que a gente está atrás de cultura, de diversidade, que trabalha com essas questões, né, que orienta, desorienta, que a gente também orienta e desorienta, né, professor? E que trabalha não só aqui em Lavras, né, não só em Lavras, mas também em outras instituições, tanto no Brasil quanto no exterior, e está aí para poder trocar um pouco das experiências dele, nos ensinar um pouco sobre essa cultura, esse conceito reacionário aí do Guattari, que a gente está, né, já se debruçou algumas vezes lendo e tentando entender. Então, professor, aqui tem pessoas que são de Uberaba, como eu, Fê, Ana Paula, Zé Augusto, Jennifer, Ramires, que é professor lá com a Ana, na Bahia, né? E o André, que é orientando da Ana, tá? Que está lá com o computador queimando. A Ana que está lá, mas ela chega. Se ela falou que ela vende pelas 3 e pouquinho, ela chega. Daqui a pouco ela aparece aí. Esse pessoal da Bahia é de onde, da Bahia? Da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia. Trabalha no mestrado em Educação e Diversidade. Legal. Ela trabalha com as diferenças mesmo. É um trabalho bem bonito que ela realiza lá. Não sei se, Camila, você está no mesmo mestrado que ela, não? Você fala eu, Ramires? Isso. Não, eu estou fazendo doutorado em Educação e Contemporaneidade, no campus de Salvador, né? Sou doutorando e sou professor da Educação Básica. Minha formação é em Filosofia. Aí a gente está debruçado aí na cartografia, na filosofia da diferença, tentando, de certa maneira, driblar ali alguns obstáculos para construir algo no Departamento de Educação. Tá. É um movimento. Bom, professor, a palavra é sua. Nossa, né? Não, mas agradeço imensamente, Waldner, e a todas vocês, todos, pela oportunidade da gente conversar, né? Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas, né? A primeira, assim, eu queria saber um pouquinho para ver mais ou menos isso de quando a gente entra no mar que não conhece, a gente entra devagarinho para ver até onde dá fundura, né? Então eu queria assim saber, bom, primeiro, quem já teve contato com algum texto do Guattari, se é a primeira vez, né? Essa seria uma primeira questão que eu queria só para me orientar aqui. Mas se vocês pudessem falar... Eu já li algumas coisas, né? A gente está tentando estudar um pouco. Esse da Micropolíticas é a primeira vez que a gente pegou para ler. Nós começamos estudando pela Castrup, pelos outros, pelas beiradas, para depois chegar no original, nada como os filósofos, né? Nosso colega vinha e falava, vai ler na fonte. Eu falei, não conta ainda não. E a nossa pretensão é entrar nas fontes agora. Começamos aqui com o Félix Guattari na Micropolítica, tentando entender essas questões para entender um pouco da esquizoanálise, algumas coisas nesse sentido. Mas é um movimento que a gente tem iniciado. Tá. Alguém aqui é a primeira vez? Quem mais? Que leu, por exemplo? Acredito que eu e o José Augusto somos mais novos do grupo, né? Que a gente é mestrando, orientados pela Waldner. Então, a gente entrou nesse movimento do grupo faz em torno aí de 5 meses. Então, a gente ainda está se adaptando um pouco a essas leituras que são bem complexas, bem carregadas. Então, acredito que a gente é o que está um pouco, assim,
mais no início. Tá. Eu também tenho pouca leitura, viu, Alexandre? Assim, pouca leitura, principalmente essa obra, né? A gente iniciou aqui a fazer uma leitura um pouco mais detalhada, mas eu acompanho Valdina. Nós estamos iniciando aqui. Tá. Tá bem, tá bom. Eu faço essa pergunta por uma razão simples e complexa. O Guattari é muito conhecido com os textos escritos com o Gilles Deleuze, né? O Antiédipo, Mil Platôs, Kafka por uma literatura menor, e o último livro publicado em vida de parceria dos dois, que é O que é Filosofia. Mas o Guattari tem um pensamento próprio. E esse pensamento próprio do Guattari é muito complexo, porque, assim, o Guattari não é formado em absolutamente nada. Eu sempre falo assim para os alunos, né? Eu falo, você está achando difícil? Pô, o cara não se formou em nada, meu. Não é doutor em nada, não fez nem mestrado. Por que você está achando que é difícil? Você é GMS e está achando difícil? Você tem ideia da coisa, né? Porque assim, o Guattari, ele começa fazendo farmácia. Por isso que a gente vai ver no Guattari ideias como política molecular, molar, sabe, catalisação, são termos que vêm da química e da farmácia, etc. E ele abandona quando estava no segundo ano desse curso, e ele vai fazer filosofia. E aí ele conhece a psicanálise e abandona a filosofia. Ele não termina a formação em filosofia. E aí ele faz um trabalho que, quando ele estava militando no Partido Comunista Francês, ele era muito jovem, nem tinha 20 anos, ele estava militando num grupo que era um grupo de jovens, né? E ali ele conheceu um psiquiatra, que era o Jean Houry, que tinha uma proposta na França de fazer um tratamento das doenças mentais ao molde do que estava começando, né? A História da Loucura já tinha sido publicada, né? Ao molde do que estava começando a pensar em termos de, por exemplo, o movimento antimanicomial. E aí tem um movimento paralelo que se chama terapia institucional, cuja tese é mais ou menos o seguinte: o louco, esquizofrênico, psicótico, etc., precisa da produção de uma outra instituição para ele viver a loucura, para ele viver a psicose, para ele viver a esquizofrenia, mas de uma maneira protegida, de um modo que ele não vai ser assim eletrocutado, que ele vai sofrer um dopamento químico para lobotomia, né? Até recentemente no Brasil a lobotomia era praticada nos hospitais psiquiátricos. E aí, nesse meio tempo, ele começa a fazer os cursos do Lacan, né? Grande psicanalista, o Lacan, e ele vai para o divã de Lacan também. Então, ele faz uma formação em psicanálise com Lacan. A psicanálise, vocês sabem, não é um curso instituído, é uma formação que se faz. Só que aí o Guattari rompe com Lacan, com o lacanismo. O Antiédipo é um livro que é um tratado antipsicanalítico, porque a tese fundamental para o Guattari, e isso vai fascinar o Deleuze, eles vão se encontrar logo em 69, eles vão se encontrar, né? Então, a tese do Guattari era o seguinte, que o desejo ele funciona não como o teatro da representação freudiana, mas o desejo funciona como uma fábrica. O desejo é produtivo. E quem produz esse desejo é a sociedade, as nossas relações sociais, e essas relações sociais que vão normalizando essa produção do desejo
institui em nós um tipo de inconsciente coletivo em que a gente vai normalizando umas coisas e rejeitando outras, aberrando outras. Então, o inconsciente não é um inconsciente dado numa estrutura cerebral que está localizado. O inconsciente, aí os termos aparecem no livro, aí, né? Ele é agenciado. Você pensa o que é o agenciamento? O agenciamento é como se a gente tivesse uma pele cheia de anzóis. E por onde a gente passa, a gente vai engastalhando e puxando coisa e arrastando. Isso é a nossa produção de subjetividade. A gente vai levando tudo, certo? A gente vai levando tudo. Por que eu estou contextualizando isso? Por quê? O Guattari vai trazer na composição teórica dele aspectos, então, da psicanálise, da etnologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia, sem ser filósofo, sem ser nada, né? Mas produzindo tudo a partir de uma experiência concreta, que é a abordagem coletiva no tratamento como abordagem, né? Das doenças mentais, com a hipótese de que a gente não altera a pessoa, a subjetividade da pessoa, se, por exemplo, ela vai para o divã, passa por anos e anos de análise e ela volta para as mesmas conexões sociais, para a mesma família que oprime, para o mesmo casamento papai e mamãe perverso num jogo duplo, vamos dizer, sadomasoquista, para os mesmos tráfegos simbólicos. Então, aí surge um movimento paralelo que é a pedagogia institucional, a terapia institucional, a análise institucional, que consiste em pensar o seguinte: toda instituição é uma manifestação de um inconsciente coletivo, mas esta manifestação está em como seu equipamento coletivo, como pessoa, se reúne para produzir o que ela produz. Então a gente pode produzir microfascismos, a gente pode produzir exclusões, a gente pode produzir inclusão excludente. A famosa panelinha é uma inclusão excludente. Quem não está comigo é contra mim. Se não pensa comigo e etc. Então, o Guattari vai pensar as instituições, elas precisam de uma outra abordagem. Só que estas abordagens que a gente precisa, a gente não está aparelhado intelectualmente e conceitualmente com os conceitos. Então, os conceitos precisam ser fabricados. Por isso que a gente lê, e a sensação é de que a gente é analfabeto. Porque os conceitos estão sendo inventados para produzir uma vida outra, fora das mesmas lentes epistemológicas, de teoria de conhecimento, de entendimento psíquico que a gente tem. Então, o exemplo que salta aos olhos aqui é a noção de cultura. Porque a gente vai falar em cultura negra, cultura gay, cultura afro, cultura escolar, cultura LGBTQIA+, a gente vai falar em cultura empresarial, cultura indígena, cultura asiática, cultura europeia, a cultura brasileira, e ele fala assim, bom, mas será que a normalização de pensarmos por um grande eixo conceitual, tal como cultura, não coloca no mesmo pote singularidades que, ao serem agitadas, viram uma papinha? E isto não é interessante justamente para manter a manutenção da ordem e a gente ter uma dificuldade de alterar processos relacionais micropolíticos desde a pequenez, porque a gente pensa assim, eu não posso mudar a cultura, então se eu não posso mudar a cultura, eu tenho que me adaptar a ela.
Então, por isso que ele começa a pensar, vamos dizer, as ratoeiras que existem nos conceitos que vamos normalizando. As ratoeiras que existem, por exemplo, no conceito de desejo, desejo como falta. As ratoeiras que existem no conceito como inconsciente. As ratoeiras que existem no conceito tal como cultura. E ao fazer isto, o Guattari está mostrando que se eu mudo o óculos conceitual pelo qual eu estou vendo e analisando as coisas, as relações, eu mudo tudo. Porque é uma questão de enfoque. Se você quiser uma referência teórica de onde ele parte, é o Nietzsche, é o nietzschianismo, é o perspectivismo nietzschiano. As nossas potências perspectivam vidas diferentes para a gente. Quando a gente acorda e a potência está no estado, que minha avó chamava acordou de ovo virado, já viram essa expressão? O que é acordar de ovo virado? É a potência tal como se encontra. Então, os dias eles não são marcados numa temporalidade homogênea. O que faz com que o dia seja uma temporalidade homogênea não é a potência nossa, é o capitalismo, que prefigura para nós uma circularidade, né, de ação, de tomada de vida e tal, porque o capitalismo é uma grande cultura de homogeneização, de padronização, né? De instauração de processos adaptativos. E aqueles que não são adaptáveis são ineficientes. E quem são os ineficientes na nossa sociedade? São os vagabundos, são os marginais, são os perigosos e são os deficientes. Todo deficiente é portador de uma eficiente não funcional à eficiência demandada por um sistema cultural majoritário. Só isso. Né? Então, isso para situar um pouquinho a questão de fundo que está aqui no pensamento, na obra, nos textos do Félix Guattari. E dizer que, bom, infelizmente, boa parte da produção dele não está acessível em português. Né? Boa parte não está. Nós temos aqui esse texto que nasce no Brasil, de uma série de encontros, conferências do Guattari, que eu considero o texto mais fácil para entrar no Guattari, é esse livro, Cartografias do Desejo, é o mais fácil que existe. Né? E temos Revolução Molecular, já esgotado também. E tem uma tradução que deixa muito a desejar de psicanálise e transversalidade. Aí depois o que é ecosofia não está traduzido, né? Revolução Molecular na versão maior português, que é tudo assim os livros dele, né? Não está traduzido. O texto anterior, que são os textos preparatórios do Antiédipo, não está traduzido. Linhas de Fuga não está traduzido. Inconsciente Maquínico não está traduzido. E textos menores também dele não estão traduzidos. Então, assim, isso é mais ou menos essa caixa de surpresa de alguém que não é formado em absolutamente nada, e o Guattari ainda era um pianista de primeira grandeza. Tá? Ele era um musicista, de onde ele traz essas ideias de ritornello, né, de temporalidade, isso tudo tem a ver com a formação dele. Então é por isso que a gente se sente sem localização, porque ele tinha um apelido que era Speed Guatta. Speed por conta do próprio LSD, né? E Speed no sentido de que ele era muito rápido, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, como diz a música lá da Legião Urbana. Professor, eu acho que o senhor poderia traduzir esses livros para nós.
Sônia, não me chame de senhor, pelo amor de Deus, que eu sempre falo para meus alunos, se eu sou seu senhor, você é o quê, meu? Né? Então, é uma coisa que a Desculpa, gente professor! não, mas é uma coisa que está normalizada na cultura como conceito reacionário, sobretudo a cultura universitária, que é essa do respeito, do distanciamento, da hierarquia. Isso é o padrão, Ana Paula. Isso é o padrão. Então, é uma provocação sempre que eu faço, já num sentido esquizoanalítico, para chamar um pouco a atenção de como que a nossa linguagem é organizada por um inconsciente social que produz, de uma maneira, entre aspas, naturalizadora, as nossas relações de distanciamento e de falta de cumplicidade, de falta de... Não é à toa que o mundo está do jeito que está, né? Mais ou menos é isso. Então, pois é, eu pretendo futuramente, mas é muito, é um trabalho, a tradução é um trabalho muito ingrato, né? Porque, enfim, tem que ter uma editora, bancar isso, não rende, geralmente a editora bota um prazo, e aí você tem que ter uma obrigação ali de estar fazendo as coisas, e os textos são calhamaços, né? E são difíceis, não são fáceis, e, enfim. Tudo em Tudo bem? francês, Alexandre? Tem alguma coisa em espanhol, É. outras, eu tenho algumas em espanhol, algumas eu não consegui achar em espanhol, mas tudo em francês, né? Por incrível que pareça, né? Não tome isso com snobismo, não, mas eu acho mais fácil ler em francês do que em português. Porque o português, às vezes, ele não respeita as inversões que o próprio francês vai fazer, e aí, nessa falta de seguir a inversão, o texto fica muito truncado, sabe? E tem muitos problemas mesmo. Mas isso, gente, é traditor e traidor, não tem esse ditado, né? Traduzir é trair. Então, é mais ou menos isso. O Alexandre, é assim, só em termos de organização, você acha melhor a gente fazer considerações, perguntas no final Isso. ou durante, você acha? A hora que quiser, porque o que eu ia perguntar agora era justamente o seguinte: o que vocês entenderam, e gostaria de partir daí, né? O meu lado freiriano, né? A pergunta disparadora. O que vocês... o que incomodou, o que atravessou, o que pegou nessa indagação? Cultura, um conceito reacionário. Qual é a questão aí para Guattari? O que pegou aí? Eu estava pensando da seguinte forma, nessa contextualização que você está fazendo, que eu entendi muito bem, assim, ficou bem claro, né? Você tem um fluxo aí de falar, de dizer, muito interessante e claro. E aí me veio uma questão, assim, na contextualização. O Guattari, ele era ligado ao Partido Comunista Francês, né? Então, essa questão de grupos, né? De grupos de estudos, grupos que vão agir de alguma forma, eu tenho a impressão que essa parte da vida dele, né? Dessa valorização do grupo, né? Do grupo, ele parece que carrega, né? Ao longo de toda a história produtiva, ativa, militante dele. E aí, nesse aspecto, algumas categorias, né, do próprio capitalismo, né, que ele está ali no grupo do Partido Comunista criticando, ele traz, né, máquina desejante, né, aquela coisa assim, né, da engrenagem, entendeu? Ele traz para a sua produção numa outra perspectiva. Seria isso mesmo, ou você acha que eu estou num caminho assim meio turvo? Não, eu acho que procede, tem sentido. Com a ressalva de que o próprio Guattari
rompe com o Partido Comunista Francês, assim como o Foucault vai romper, tantos outros, e que sofrem depois a acusação até de alguém da estatura de um Jean-Paul Sartre, dizendo que eles eram todos burgueses, porque o Sartre continua firme. E quando se processa esse rompimento? Bom, esse rompimento se processa sobretudo quando emerge o escândalo dos gulags, né? Quando o Alexander Solzhenitsyn publica o Gulag, que eram os campos de concentração da União Soviética, né, que morreram milhares de pessoas, morreram muito mais pessoas do que morreram em Auschwitz, por exemplo, desde quando começam os campos no final dos anos 20 e até a descoberta e a denúncia disso tudo, mas mais também por um aspecto funcional de que o Guattari via o monopólio de um centralismo nos grupos partidários em que os partidos funcionavam como uma sobrecarga, ou, para usar um termo dele, né, como uma recodificação de um líder. E a proposta das relações de grupo na terapia institucional ou na pedagogia institucional é romper com a centralidade de um líder. Por exemplo, está muito claro em Freinet, na pedagogia de Freinet. Você tem coletivos, você tem grupos que operam sem a cabeça, porque são todos compósitos desse coletivo. Está muito claro na proposta pedagógica do Deligny para os autistas ou para os deficientes mentais, que é criar condições para que eles possam interagir entre eles, porque a comunicação não se dá no plano existencial deste modo verbalizado apenas. O autista ainda... Hoje não se fala em autista, né? Hoje é o portador de síndrome de aspecto do espectro autista. Quando o Deligny escreveu os livros e tal, só se falava em autista. Ainda que o espectro autista seja muito forte, radical, o autista comunista, o portador, né? Ele comunica um nível comunicacional que a gente não está nele, porque o nosso registro semiótico subjetivo é de outra ordem. Mas não quer dizer que ele não fala, que ele não se expressa. A pergunta que se coloca é que são os coeficientes normativos que vão criar uma rede e uma entabulação hierárquica dessas funcionalidades que são todas vitais para um tipo de sistema exploratório. O mesmo é dito para Guattari do ponto de vista da sexualidade. Certo? Então, o Guattari rompe com o comunismo, com a questão partidária, porque ele vê que se passa, ele até vai falar isso, né, em outros textos, que é assim, a gente tem três grandes sobreposições nas instituições. Primeiro é o papai, numa triangulação edipiana, né, então é o bom pastor, é o bom pai, é o bom governante, aquele que faz... você entende que é uma reposição do patriarcalismo. A gente tem um dogma, que é uma representação também da igreja e etc. E a gente tem os fantasmas, que é essa coisa de alguém que me representa, o líder, o poder carismático e etc. E para Guattari, ou seja, isso tudo refunda o mesmo lugar como regulação essencial das nossas relações sociais, que acaba sendo a cultura. Né? Então, o rompimento dele se deve por estes aspectos, né? Com o Partido Comunista. E a questão do grupo, ela permanece porque era algo que, desde, por exemplo, maio de 68, foi muito importante para esses pensadores, né? No sentido assim, olha, há algo que é um agenciamento, uma composição coletiva
que é possível de ser vivenciada fora dos registros instituídos. Essa é uma questão aqui. Né? Quer dizer, não sei se eu estou te respondendo, Ramires, mas estou aí, o que eu tenho, tateando as paredes das suas palavras. Bom, mas afinal, por que cultura é um conceito reacionário? Então, Alexandre, eu tenho umas perguntas para te fazer, não entendi muito bem. Quando ele vai dividindo lá, que ele vai classificando o conceito lá de cultura, cultura valor, cultura coletiva, cultura mercadoria, né? E aí a gente vai procurando os exemplos no cotidiano, tentando entender onde que isso está e perpassa aí o cotidiano. A hora que a gente cai na cultura mercadoria, a gente desespera, né? Porque aí a gente acaba vendo que a gente vive num mundo, né, em que isso está permeado, e a minha pergunta era assim, como eu vou pensar assim, a nossa especificidade aí do ser humano, nessa diversidade de costumes, de povos, de cultura, dessas questões todas que nos atravessam, como se posicionar perante a todas essas coisas, ainda mais quando você tem filho, você olha para aquilo, gente, como que a gente vai sair desse imbróglio todo, olhando para essas coisas todas. A gente se pergunta muito, né? A gente andou conversando um pouco no grupo, vendo um pouco dessas questões, mas isso foi uma coisa que incomodou bastante. Pelo menos me incomodou bastante. Aí eu olho para os meus filhos, sendo eles acabam a escola trazendo essas coisas, né? Da mercadoria ali, eu falei, gente, mas como que eu vou cortar isso? Porque a professora lá, né, a tia que, né, que está lá, os colegas todos fazendo, como que eu não vou fazer? Né? Então, assim, queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso, da sua experiência, de como é ir com seus filhos também, né? Porque isso acaba perpassando a vida da gente, não tem jeito disso não perpassar a nossa vida, né? E aí, como é que você tem lidado com isso aí no seu cotidiano? E que pode nos ajudar a pensar aqui. Tá, respondo. Ana Lúcia chegou, olha lá. Arrumou. Ana chegou, Ana. Já está famosa, Ana. Eu te conheço, você nem me conhece aqui. Olá, boa tarde, gente. Professor Alexandre, que prazer. Tudo bem, querida? Meu bom bem? Colega, gente, Fernanda, Ramires, André, Valder, Ana Paula. É que eu estou lendo aqui na tela rápido, viu? Vamos lá. O debate já está bom, já está bem quente. Como é que está aí? Estamos passando para a quinta marcha, estamos na quarta marcha. A Jennifer. Só complementando até a pergunta da Valdina, que inclusive o dia que a gente estava fazendo a leitura e o debate, não deu para me comentar, que foi algo que surgiu na discussão sobre essa questão dos filhos, e do como que nós mesmos temos uma cultura de preconceito, que quando a gente foi discutir, a gente foi até falando, realmente eu me vejo falando, nossa, meu filho escutar funk, Deus me livre, eu não quero isso. O quanto que a gente julga essas culturas, né, às vezes até por uma falta de conhecimento, enfim, e o quanto realmente é difícil de não se envolver nessa cultura, né, de mercadoria, porque meu filho está com 3 anos, eu que jurava que ele nunca ia assistir vídeo em celular, ele tem um celular. Porque, por fim, eu falei, toma um celular para você. Então, assim, realmente são situações muito complicadas que a gente se vê caindo em contradições daquilo que a gente pensa com a forma como nós agimos diante da sociedade, dos momentos, das coisas que vão sendo impostas no decorrer dos acontecidos. Então, realmente, deixa a gente bem nas discussões, conforme a Valdinei falando, e a Ana também foi falando, falei, gente, é muito isso mesmo, realmente a gente julga, e eu fiquei bem incomodada com essa parte da questão de, mesmo que sem intenção, a gente julga.
E eu falo por mim mesma, porque eu mesma que peguei, não, realmente eu julgo, eu não quero que ele escute funk, eu não quero isso, a gente acaba julgando certo tipo de cultura, e mesmo a gente, né, tendo um estudo, enfim, são coisas bem complexas que mexem com a gente. Sim, compreendo. Quando eu comecei a falar da trajetória do Guattari, da complexidade, que a gente precisa ver que, nesse enunciado primeiro do texto, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, que é: o conceito de cultura é profundamente reacionário. Ponto. Existe um mundo de coisa dita aí que a gente não lê e não vê, porque não está enunciado, mas que está pulsando. Então, eu vou começar assinalando 3 para responder uma coisa, para poder responder a questão as questões da Waldner, da Jennifer, que é responder o seguinte: bom, se o conceito de cultura é profundamente reacionário, o que ele está propondo para fazer uma análise daquilo que a gente chama cultura? Porque se a cultura é um conceito reacionário, logo, ele não serve para aquilo que será acionário, ou seja, que vai produzir ação e não reação. Ok? Pois bem. Num contexto francês, do pensamento francês, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: tanto a etnologia como a antropologia e as ciências sociais que emergem dessa produção europeia são todas elas eurocêntricas. Óbvio. E foram elas que produziram a noção de cultura como grade de entendimento para aculturar, ou para se apropriar, expropriando daquilo que era singular de determinados povos. Então, o conceito de etnocentrismo está associado a uma majoração cultural eurocêntrica, patriarcal, branca, papai e mamãe. Certo? É por esta grade, e que é uma grade muito precoce, porque ela foi sistematizada no final do século XIX para o século XX, mas que o Montaigne, lá em textos dele, como, por exemplo, os canibais, já chamava atenção para isso, dos aborígenes brasileiros na corte francesa, assustados porque os adultos estavam se inclinando a uma criança que era o rei. E ele pergunta, ironicamente, mas quem são aqui os primitivos? Né? Porque o índio jamais faria isso. Ok? Então, essa é uma dimensão. A noção de cultura, ela não nasce com aquilo que a gente chama cultura. A noção de cultura não está na cabeça de um Inca, não está na cabeça de um Maia, não está na cabeça de um Azteca, não está na cabeça de um Tupinambá vamos dizer, processo de colonização. Essa é a primeira coisa que precisa ser dita. Segunda coisa que precisa ser dita é que, a partir dessa grade analítica, a noção de cultura produziu distinções por hierarquias. Uma cultura atrasada e uma cultura adiantada. Né? Então, aí, por exemplo, o próprio estruturalismo francês, do ponto de vista antropológico, tal como do Lévi-Strauss, já mostrava que, do ponto de vista da estrutura, você não tem atraso e adiantamento, você tem estruturas diferentes que vão permitindo condições de vida diferentes. Então, por exemplo, o Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, ele lança a hipótese, com a qual eu concordo, de que a escrita, a linguagem escrita, ela vai surgir a partir do Neolítico, quando surge a configuração dos estados primordiais para dominar e escravizar o outro.
A escrita foi um instrumento importante para oficializar o controle administrativo da escravidão, do domínio. Porque com a escrita nasceu a burocracia, com a escrita nasceu o Estado, não o Estado moderno, mas você já tem isso no Egito como império, na Babilônia como império, nos Sumérios como império. Você já tem lei, você já tem a lei de Talião, por exemplo, registrada em pedra. Aí um outro exemplo da antropologia, por exemplo, do Pierre Clastre, que tem um livro clássico, Sociedade Sem Estado, quando ele diz o seguinte, olha, o fato de um Estado não ter... Aí eu volto aqui, o que o Lévi-Strauss fala? Um povo originário, pelo fato de não ter escrita, não quer que ele não é atrasado. Esse povo desconhece o que é escravidão, ele desconhece o que é a expropriação da mais-valia do capitalismo. E repare que quanto mais a gente avança na nossa sociedade em nível de escrita, que hoje a grande escrita que manda e desmanda no mundo é do algoritmo, a que produz a fake news, a que produz a informação robotizada, que produziu Trump, que produziu o que está produzindo, e etc., que produz movimento anti-vacina, porque a vacina tem um chip que vai te chipar, e esse chip vai te bugar a cabeça, etc., isso tudo é um domínio do avanço da escrita que está paralelo com um novo perfil de imperialismo, certo? Isso é uma questão de cultura. Então, Pierre Clastre, quando fala em sociedade sem Estado, de que os povos que não têm Estado são aqueles que desconhecem a escravidão só por oprimir, eles conheciam uma escravidão dentro de uma lógica mitológica, que fazia parte de uma composição territorial, de uma experiência de vida, mas que não fazia isso para gerar lucro, mais-valia, como foi a escravidão da colônia. Certo? É uma escravidão que ainda respeitava a singularidade ali. Né? Você pode pensar isso nos Incas, né? Pode pensar isso em outros povos. O que o Pierre Clastre está falando? A sociedade sem Estado é uma sociedade que desconhece equivalências culturais por comparação. Ele vive a sua própria intensidade. Certo? Esses dois elementos são importantes. A noção de cultura nasce com um etnocentrismo e a noção de cultura vai gerar equivalências e diferenças de hierarquia de cultura melhor, cultura atrasada, que é isso que justifica hoje o desmatamento no Brasil, a perseguição aos povos indígenas, falando assim, eles estão atrasados. Atrasados em relação a quê? Tem que ter um coeficiente. Para dizer, em terceiro lugar, que, então, nascendo a noção de cultura como chave analítica desses povos diferentes e para gerar um etnocentrismo, a noção de cultura desconsidera os processos de singularização que são múltiplos dentro de uma coletividade existencial qualquer, ainda que essa coletividade seja a coletividade dos tupinambás, a coletividade dos quichuas, e seja lá o que for, né? Que pejorativamente a gente chama de índio, porque todos eles se assemelhavam aos indianos da Índia, por isso que passou a ser chamado índio. Então, veja bem, quando Guattari fala que a cultura é um conceito de cultura é profundamente reacionário, é porque falar em cultura, ainda que seja respeito à cultura da diversidade, cultura da inclusão, não sei o quê, ela coloca num bojo o nascimento da noção, a manutenção da noção como distinção e o apagamento do que ele está chamando aqui de atividades semióticas. Quando a gente fala em cultura indígena, a gente está colocando em duas palavras tudo que é multiplicidade existencial que tem a ver com a visão do cosmos, com a percepção da existência, com o sentido do nascimento, com o sentido que eles dão à morte,
da colheita, dos ciclos da lua, das vestimentas, da relação, por exemplo, espiritual que um povo indígena pode ter com o jaguar, que pode ter com a onça pintada, que pode ter com uma ave qualquer. A gente apaga isso. E o que o Guattari está dizendo é o seguinte: este apagamento vem por uma majoração de orientação no mundo, que é uma orientação que faz muito sentido para o que ele vai chamar de axiomática capitalista, que é a gente agir de um jeito só, a gente pensar de um jeito só, a gente ter um plano de percepção, um plano de sensibilidade, um plano de expressão monolítico, controlado, monoperspectivado. Porque assim é fácil de controlar. Então, a própria noção de cultura é um apagamento do que ele está chamando de atividades semióticas, porque, do ponto de vista das sociedades arcaicas, antropologicamente, uma sociedade arcaica é aquela que não conhece ainda a experiência do Estado, é o poder da centralidade. O Estado é o é tudo que unifica. O para, por exemplo, os povos guaranis, é o mal. Porque ele apaga a multiplicidade, ele apaga a diferença. Então, o que o Guattari está dizendo aqui? As esferas múltiplas que homens, mulheres, crianças são remetidos do ponto de vista das suas atividades semióticas são apagadas pela própria noção de cultura. Porque se coloca todos os elementos num entendimento desconexo daquilo que o elemento preciso naquele campo relacional tem a ver. Então, por exemplo, quando a gente lê sobre o sacrifício humano que os astecas faziam, a gente lê como uma cultura de barbárie. Mas a gente lê destituído do que isto tinha relação em torno de concepção de vida e de morte, que não tem nada a ver com o que a gente pensa como a morte é algo ruim ou algo que se perde. Mas, ao generalizar-se, se processa um apagamento. Agora eu vou colocar pimenta nos nossos olhos. Onde é que isto ferra com tudo? Ferra com tudo porque a gente começa a ver que justamente é a defesa de certas culturas minoritárias que fazem elas caírem na armadilha do identitarismo e lutarem, inclusive, umas contra as outras. Então, hoje, por exemplo, você tem 2 grandes movimentos negros no Brasil rachados. Você tem movimentos LGBTQIA+, rachados. Você tem movimento feminista rachado. A gente tem uma esquerda rachada. Que nem esquerda é, mas tudo bem. A gente tem as resistências rachadas. Por quê? Porque se parte da ideia de que o bloco tem que ser uma troca total, né? E aí não se salva nada. E é esta crítica que o Guattari está fazendo à noção de cultura. Ele está falando assim, ó, a noção de cultura é uma noção maravilhosa. Capitalismo. Para o neocolonialismo. A noção de cultura é maravilhosa. Para quê? Para o coach. Porque ela assambarca, ela abraça todas as multiplicidades para falar o seguinte, olha, a perspectiva é essa. O que o Guattari antepõe a noção de cultura, mas aí eu vou falar agora, depois de uma rodada aí de conversa nossa, ele vai falar, olha, a gente precisa pensar o que a gente chama de cultura como agenciamento coletivo de enunciação. Porque dentro de uma cultura eu tenho coletividades sem fins,
e a coisa é totalmente diferente. Eu não posso chamar de cultura indígena aquilo que as mulheres fazem junto com os homens, junto com as crianças, o rito de passagem, a religiosidade e tal, porque é uma forma de apagar a potência da singularidade. Né? Então, ainda não respondi a Waldner nem a Jennifer, mas eu estou armando a compreensão de que por que cultura é reacionária. A cultura é reacionária porque ela situa os agenciamentos de processos de expressão tão variados, tão múltiplos, no que ele está chamando de semiótica, num caldeirão. E com isso se apaga a possibilidade da gente produzir a diferença. Porque o discurso do respeito à diferença, para mim, é uma discursividade para manter as coisas como estão. Respeitar é moleza, eu quero ver produzir a diferença. Respeitar é moleza. Você fica no seu canto, eu no meu. Eu não cheiro o seu sovaco, você não cheira o meu. Então não tem contaminação nenhuma. Isso é muito conveniente, não é à toa que, se você pegar a BNCC, os documentos do neoliberalismo expressivo para as políticas educacionais atuais, estão todos cheios de respeito à diversidade, respeito à diferença. Você no seu canto, eu no meu. Então vamos respeitar. Tá? Os negros ficam aí na periferia, não vem aqui para o shopping center JK, não, senão eles são expulsos, como aconteceu em São Paulo, né? A polícia pode entrar no Jacarezinho atirando e matando a 3x4 porque, afinal de contas, teve um bandido lá mostrando uma arma em punho, e quando a gente vê político fazendo isso, e não dá nada. Compreende? Essa é a dimensão que está em jogo aqui, quando ele está falando que a cultura é profundamente reacionária. Porque ela mantém, de uma maneira conveniente, o distanciamento. E aí, sem isso, a gente continua como está. Né? Acho que foi a Ana que levantou a mão. Lúcia? Mas já passou. Não. Era porque eu me lembrei que agora está uma acirrada discussão exatamente nessa perspectiva, quando uma professora disse assim: eu não quero mais ficar discursando sobre diferenças e diversidade. Eu quero viver a diversidade, produzir a diferença, né? Devires minoritários. E aí eu estava falando e me lembrei desse exemplo, que a gente discutiu isso, né, no nosso encontro aqui um pouco, foi bacana, assim, foram angústias muito, muito boas e que você aí está reacendendo com pontos muito interessantes, claro, porque uma perspectiva neoliberal, e eu disse assim, bom, numa banca que eu estive quinta-feira agora, eu falei, bom, a última pá de cal que a gente poderia ter recebido, a gente já recebeu com a BNCC, com a 13 mil, e por aí vai. Então, eu penso que a gente acha que tudo isso não tem a ver, mas claro que tudo isso tem a ver, porque é um projeto, né? E é um projeto muito bem feito, muito bem organizado, muito bem feito para isso. E o que ele caiu, parece, né? Ele caiu, Me lembrei daquele exemplo que eu dei também de guetizar a diversidade. Porque se eu guetizo a diversidade, se para mim, que a gente cai na armadilha que a gente mesmo está querendo defender. Então, acho que a gente é o ser da contradição mesmo, sabe? E o que você traz é um elemento importantíssimo para o debate, porque, claro que eu vou manter distante. Se eu digo que respeito e você fique lá, e seja o que Deus quiser, ou os santos da Bahia, os orixás, ou quem, cada um com sua crença dizendo, porque a gente vive uma pandemia e não consegue, é 1 ano e meio de pandemia, sequer, mesmo com a morte aí, né, com tantos lutos e com tantas dores. Eu estava dizendo esse exemplo, a gente num debate com Déa Trancoso, não foi, Waldner? Uhum. Mas, mesmo com tudo isso, a gente não teve a capacidade de abertura suficiente para sequer fazer um culto ecumênico para as dores do mundo. O que a gente viu de bacana, até agora que eu vi, foi o dos inclassificáveis e o dos inumeráveis. Aquele site que o rapaz, para mim, tem aí um elemento que mexe, que pode produzir a diferença.
porque ele está dizendo não são só números, não sujeitos, tem singularidade, são pessoas, né, pessoas humanas, etc, etc. E aí traz um debate que a gente precisa estar atentos. Eu acho que a gente cai o tempo todo nas armadilhas mesmo, porque a gente não só qualifica e estereotipa, porque aí a gente, quando qualifica, a gente ajuda a ratificar os estereótipos, a gente, no meu entendimento, a gente reduz a discussão de cultura, ela fica reduzida e a gente volta a fazer um movimento. E me remeto também àquele texto do Stuart Hall, quem precisa de identidades, que ele mesmo responde, né? Quem é que precisa de identidades? Ele vai dizer isso, porque aí as identidades vão novamente fazer formas, vai rachar. Dentro do próprio movimento LGBTQI+, vão ter as rachaduras dos queer. E aí, para onde é que a gente vai com tudo isso? Eu acho que a gente acaba caindo na armadilha e dando um tiro no próprio pé. E me lembrei da máxima feminista, porque ela vai dizer assim, quando as teóricas feministas negras vão dizer que o feminismo branco não responde, nem corresponde às nossas dores e às nossas causas, e que elas achavam que não, que era um feminismo único, não é? Homogeneizante, e eles disseram que não, tem uma heterogeneidade aí que precisa ser marcada, e que aí a Audre Lorde e todas as feministas negras vão dizer assim, olha, ou nos salvamos todas ou não salvamos ninguém. Ela fecha o debate dizendo, porque senão nós vamos continuar marcando por este lugar do que e caindo nas armadilhas, nas contradições. Eu me lembrei dessas questões por conta das suas falas com o que a gente está vivendo um pouco agora na eleição da nossa universidade para a reitoria. Cada um pegou uma pauta da diversidade e pronto. E aí eu não me vejo em nenhuma delas e eu disse, como é isso mesmo? Onde é que essa diferença vai brotar? Onde é que nós vamos produzir? Eu não estou vendo jeito. Mas o que a gente quer te provocar é, se existe aí uma possibilidade de um giro para a gente produzir essas diferenças, não encapsular a cultura. Quais são essas estratégias, né? Existe. Que eu acho que é a provocação que o texto vai fazendo a gente pensar, que a gente está aqui para pensar junto com você. O texto não responde isso, mas existe, né? E antes de eu falar dessa possibilidade, dessa existência, dizer então aqui, retomar o seguinte. Por que então ocorre essa fragmentação que a Ana Lúcia estava aí trazendo e que a gente identifica muito bem? Por que a gente se pega na armadilha do impasse ou da ansiedade, tal como a Valdina estava dizendo, olha, mas meu filho, de repente eu vejo meus filhos aí presos, o outro tem, como é que não vou ter? A Ana Paula falando aí da criança já vai consumir, ver a imagem, né, desde pequeno e tantos outros. Porque, assim, se há uma noção, tal como a da cultura, e por que ela é reacionária, porque esta noção, na nossa sociedade, para a nossa sociedade, ela funciona muito bem. Por que ela funciona muito bem? Porque a nossa sociedade é uma cultura de equivalência. E é uma cultura de equivalência que produz sistema de equivalência na própria esfera cultural. As coisas têm de se equivaler. Por conta disso, a cultura é uma introdução, ou ela, melhor, nos introduz na sujeição subjetiva. Ela nos introduz, para usar uma figura do Proust, né, em busca do tempo perdido, ela nos introduz no hábito como segunda pele. Proust vai dizer que o hábito é a segunda pele, né? E esta segunda pele ocupa da nossa subjetividade de uma maneira funcional a partir do momento que, sujeitados, estamos conectados a um território existencial programado.
tal como na música do Milton Nascimento lá, não é? Volto para casa e volto para o trabalho e não lembro de canseira maior. É isso, a gente tem o ciclo existencial do dia fechados em segmentos controlados por atividades normalizadas pela nossa cultura existencial. É por isso que quando o Guattari vai falar que existe cultura-valor, que é a cultura que julga tem ou não tem cultura, né? A cultura-alma, que é sinônimo de civilização, a cultura-mercadoria, e a gente pode falar isso como a primeira cultura-valor. É aquilo que o Bourdieu chamou de capital simbólico. A cultura-alma é o capital social, e a cultura-mercadoria é o capital mesmo, né, do valor econômico que a gente tem. O mais importante é o Guattari dizer o seguinte, que estas três dimensões é o que reúnem para a grande noção de cultura. Então, acho que a pergunta é, mas como é que é possível produzir, então, experiências outras fora dessas culturas que são o nosso aquário? O peixe não sabe que vive no aquário, a não ser no Nemo, né? Porque eles foram trazidos lá do oceano, colocado ali, e aqueles sabem que estão no aquário, mas querem fugir do aquário, né? O Paul Veyne vai falar que, bom, nós temos um aquário que é a nossa época e a gente tá nela. Pois bem, a primeira questão que o Guattari coloca, ele coloca isso, importante, a página 22 aí desse texto. Não sei se a gente está na mesma edição e etc., mas é um parágrafo que ele começa assim, é o último parágrafo da minha página. Tem lá a parte cultura de massa e singularidade. O terceiro parágrafo começa assim, eu oporia essa máquina de produção de subjetividade, não sei se localizaram, a ideia de que é possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que poderíamos chamar de processos de singularização. Né? O que são processos de singularização? Maneiras de recusar todos esses modos de encodificação pré-estabelecidos. Isso é a cultura. A cultura é um modo de encodificação pré-estabelecido. Todos esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir modos de sensibilidade, de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade, etc, etc. O primeiro elemento que o Guattari chama atenção para essa saída é o seguinte, nós não vamos sair do aquário. A cultura é isso que está aí. É isso que está aí. Com esses valores loucos, com essa alma perniciosa, com esses jogos de mercadoria, etc. O dia que a gente mudar esse aquário, a nossa civilização é uma outra coisa. A gente só vai sair do aquário e entrar em outro, mas vai ser outro aquário. Ah, então está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Porque o que a noção de processos de singularização traz? Primeiro, ela traz a ideia de que eu não vou mudar a sociedade, mas eu posso mudar a posição que eu me encontro nela por outros agenciamentos. E esses agenciamentos passam por isso que ele está chamando, pelas questões que ele está chamando de, por exemplo, outras sensibilidades, outras relações com outros, outras produções afetivas, perceptivas e etc. Exemplo, o Guattari diz o seguinte num texto chamado Iniciação às Creches. Fala assim, olha, a criança quando é colocada diante da TV, hoje a gente pode falar diante do tablet, diante do filme, diante da internet, da Netflix, o Guattari diz, a criança não está vendo um filme, ela está tendo os seus afetos e as suas percepções educadas para um nível de leitura de mundo que passa por aquilo que é anunciado. A criança que vê o filme da Frozen,
ela não vê o filme da Frozen. Ela entra em contato com a sandalinha da Frozen, a mochila da Frozen, a roupa da Frozen, o cabelo da Frozen, o sorvete da Frozen, o livrinho da Frozen, a festa da Frozen, e Frozen 1, Frozen 2, Frozen, e aí vai. A cultura imagética, ela faz um alisamento subjetivo. O que é isso? Ela tira as arestas porque ela vai colocando uma modelização perceptorial que é fundamental para a gente normalizar as coisas. Tanto é que você pega informações do nível. Isso está no relatório acerca dos direitos humanos da OEA, que foi publicado em março desse ano. De 2007 até 2017, o Brasil teve 618 mil homicídios. 618 mil homicídios em 10 anos. É só ligar um programa de final da tarde que tem isso. O que isso provoca na gente? A nossa sensibilidade está toda incrustada em pele de paquidérmicos. Eu não sente nada. É só mais um corpo estendido no chão. A criança, quando vê, então, ela tem a sua subjetividade, que é singular, projetada numa modulação de eficiência desta cultura. Certo? Pois bem, o que é permitir a subjetivação singular? Primeiro, nos afastar dos coeficientes de naturalização perceptiva, relacional, enunciativas, que são dados de uma maneira majoritária pela cultura valor, pela cultura alma, pela cultura mercadoria. A gente não vai sair fora, mas a gente pode produzir desvios. Só que esses desvios, em segundo lugar, por exemplo, um desvio. Dois exemplos. Está muito na moda a cultura da meditação. O que a cultura da meditação defende? Não estou falando da meditação realmente, a meditação para quem é budista, para quem é brahmanista, para quem, né? Essa meditação aí do aplicativo, essa meditação coach, né? Essa meditação. Qual é a suposição do rescaldo da cultura da meditação? O mundo insuportável precisa ser suportável. Então você precisa se adaptar a ele, medite, respire. Essa cultura não fala assim, olha, vamos tomar as ruas, vamos tomar o Estado, vamos mudar o modo da gente se relacionar, produzir, consumir, porque isso está matando a gente, está deixando a gente doente. Não, ela diz assim, olha, além dos tarja preta que a gente tem que tomar, da terapia, de ficar o final de semana... Olha lá, Ana Paula. De ficar o final de semana inteiro na Netflix tomado com as nossas percepções, respire. Seu chefe mandou você se fuder, respire e fale, tá bom, meu chefinho lindo, fuder-me-ei, está tudo certo. É disso que se trata. Qual é o processo de singularização aqui? É o processo do rompimento que fala assim, olha, isso é um ponto insuportável tal que não dá para mim. A forma pela qual a gente adoece é um ponto de singularização. Mas esse ponto de singularização, ele é dessensibilizado o tempo todo, porque a gente tem que estar na cultura desta sujeição da subjetividade, que é produzir, ser afetivo. Sua mãe morreu, você tem 5 dias úteis para elaborar o luto. Depois volta zerado. Quer dizer,
Isso não existia, e não existe em povos que não são entendidos por este agenciamento majoritário que coloca tudo no mesmo balde, chamado cultura. Eles viviam o luto, e isso era em outra temporalidade. Então, assim, a subjetivação singular, ela parece complexa, mas ela não é. É aquilo que permite a assunção do desejo, né? E o desejo para Guattari, né, nesse livro, eu vou citar aqui, está na página 261, bem longe, né, de onde está, quando ele fala assim, olha, denomino de desejo todas as formas de vontade de viver, de vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma outra sociedade, outra percepção do mundo, outros sistemas de valor, fora da modelização dominante. Então, eu tenho um aluno que me envia um e-mail sexta-feira, ou sábado, 10 horas da noite, e fala assim, professor, isso não basta, ele manda o áudio, ele manda o WhatsApp, dizendo assim, professor, te mandei um e-mail, você viu? Querido, hoje é sexta-feira à noite, querida, hoje é... Por quê? A supressão da singularização temporal, ela não existe mais. Sábado é segunda, se segunda é sábado, se é domingo, tá, tanto faz. Então, o primeiro elemento é o seguinte, é a sensibilidade aos pontos de singularização. O corpo clama por isso. Só que, individualmente, a gente morre, a gente é fagocitado, a gente é e será sempre esmagado. Então, nós precisamos de um agenciamento de enunciação coletiva, a gente precisa de grupos. Aí, a proposta do Guattari é o seguinte, só que aí tem um problema. Por quê? Existem grupos absolutamente doentios. E ele vai chamar esses grupos de grupos sujeitados, ou melhor, assujeitados, né? Com 2 S, assujeitados. O que é um grupo assujeitado? É aquele que se pauta na hierarquia, na funcionalidade, na tarefa em que todos os meios são válidos para atingir um fim. É o homo latis. Você não vai escrever porque você gosta, aquilo está em você, não, porque você tem uma coisa chamada sucupira, tem a pontuação do Lattes e você tem que produzir e tal. E o grupo assujeitado, Caps Games, o grupo assujeitado, ele tem um líder, né? E ele se politiza numa função oficial quase estatutária. O que se antepõe ao grupo assujeitado é o grupo sujeito. O grupo sujeito é um grupo onde a nossa singularidade pode ser vivida como um espelho, porque ela reflete um território de experiência de liberdade cuja nossa singularidade, por ser o que é, não vai se sentir nem perseguida, ameaçada, castrada e, nos dias atuais, ameaçadas de morte. Né? A proposta clínica dos tratamentos na clínica psiquiátrica Laborde, que era a clínica que Guattari atuava, era em função de criação de grupos sujeitos. Então, esse grupo sujeito era constituído de tal maneira que todos participavam de todas as atividades. Isso significava o quê? Que um dia havia uma escala de visita aos enfermos. Mas isso não era feita por médicos apenas. Tinha sempre um doente mental junto, porque ele faz parte daquele coletivo. No outro dia, esse grupo que visitou, inclusive os médicos, estavam lá na cozinha descascando batata.
essa questão. Quando a gente pensa na nossa universidade, é assim, há uma geolocalização psíquica muito forte e cristalizada com os operadores da desqualificação. Lugar de fala, né? O lugar político, o lugar da representação e etc. E aí, quando a gente não se vê representado, é justamente porque o problema que o grupo sujeito coloca é o seguinte: ninguém representa ninguém. Porque todo mundo é singular. O que a gente faz? A gente está construindo uma instância que vai funcionar como um relâmpago. Aquele relâmpago é o que corta naquele momento a situação, que alumia naquele momento a situação, que dá o ribombar, né, do trovão, aguardando o próximo. Ele não quer ser uma tempestade em permanência. Porque a gente tem uma cultura democrática capenga que acredita na representação. É claro que essa representação ela é normalizada e atramada na nossa dimensão de relação política, né? Mas o problema é quando a voz do outro suprime a voz daquele que não fala. E não fala porque a instituição não cria um ambiente para que ele possa falar. E aí é isso. Então, assim, quais são as saídas? Bom, primeiro é levar em consideração a produção de processos de singularização. Os processos de singularização só têm sentido de uma maneira diferente a esta crítica à noção de cultura reacionária por processos de grupo-sujeito, não de grupos sujeitados. E isto sempre ocorre, em terceiro lugar, por uma política existencial de transversalidade. A transversalidade é um corte que se dá entre tudo que é estruturado numa forma vertical, que é a hierarquia estrita, um falando para o outro obedecer, então ele suprime isso, ou interfere neste ponto, e, ao mesmo tempo, ele abole o plano do horizonte, do horizontalismo que diz: nós somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Tá? Ou, vamos lá e vamos ver no que vai dar. Isso é horizontalismo também. Não, a gente precisa ter, no grupo sujeito, um plano de ação para uma situação dada. Terminado aquilo não é para se cristalizar como partido político, não é para se cristalizar como plataforma de representatividade, não é para se cristalizar como um movimento de dominação sobre o outro, porque a proposta é melhor. O grupo sujeito ele vai avançando na experimentação, no experimentalismo. Ele não quer decalcar modelo para ninguém. Então, veja bem, o que nos angustia, na pergunta que vocês fizeram, é porque a gente é domado mesmo, né? Domado como bicho, na percepção de que se não romper de todo, não tem o que fazer. Não tem como, gente. A gente está aqui e está atravessado pelo capitalismo. Todo mundo aqui está usando um componente eletrônico que, em algum momento da sua constituição, mobilizou a guerra civil que está acontecendo no Congo por causa do coltan. Diante de cada tela que está iluminada na nossa frente, tem sangue de negros e negras mortas por causa do coltan no Congo. Fato, ponto. Né? Para cada componente eletrônico que existe no computador, se utilizam 70 litros de água. A gente contribui quando compra um celular, para o desmatamento, Bom, isso é a condição da existencial, mas quer dizer o quê? Que a gente não vai comprar, não. Quer dizer que
a invenção da vida tem que passar por pontos que não normalizem isto sem uma consequência de se pensar e de se mobilizar horizontes outros, quando, por exemplo, a gente pensa nas gerações que estão aí, que estão por vir, que tem um fluxo de passagem nesse atravessamento que estamos constituindo, né? É isso que o Guattari vai chamar de micropolítica. A micropolítica é uma ação que, no lugar de dizer, nossa, olha lá o grande ditador, ela fala assim, aqui em mim há um microfascismo. Há um ponto de intolerância, há um ponto de resistência que eu preciso mitigar por uma política de produção de subjetividade e outra, que não a serializada, tão natural, entre aspas, pelo sistema cultural nosso, que produz aí, né? Então, assim, isso é o que ele vai definir por análise, né? Ele vai falar disso aí a partir da página 26, 27. Né? Análise é quando as pessoas elas são capazes de produzir território para si, né? Para não se sentir como se vivessem no mundo abstrato. Então, o ponto de singularização, os grupos sujeitos, são relações que criam para nós territórios para dizer, olha, a vida aqui ela tem um respiro, ela tem um bolsão de relação outro, ela tem uma conexão outra que não esta que é forjada quando todo mundo tem, né? Então aí é uma questão mesmo não somente de conversa, Waldner, mas é uma questão de dizer, olha, mas podemos viver outras experiências que eles também não estão vivendo. Porque a gente a gente parte de uma comparação, porque a normalização da nossa existência ocidentalizada é comparativa o tempo todo, porque ela tem que transfundir valores de maior ou pior, que são valores estampados nas moedas econômicas. Mas pela ponto de singularização de grupos sujeitos, ninguém é maior ou melhor, etc. Mas cada qual tem a possibilidade de viver intensidades diferenciadas. Isto caotiza o sistema. E é isso que o sistema impede o tempo todo. Pontos com os quais, ou através dos quais, ele poderia entrar em colapso. Pequenos bugs, né? Pequenos bugs. O Guattari chamava de efeito de bola de neve, ou efeito cascata. É isso. Então a gente tem isso aí para pensar por hora. Tem um comentário do André aqui, professor Alexandre, acho que ele está sem microfone, ele já faz há um tempinho, que ele fala... Eu caí, voltei, para mim apagou. Só tem 3 comentários aqui. Luto Datado, Gamescape e Oi André. Espera aí, deixa eu colocar ele aí para você de novo. Inclusive, essa hegemonia de cultura, não sei se eu copiei tudo. Sim. Ele está falando essa coisa da hegemonia da cultura que expropria e exclui outras possibilidades de pensar a configuração e manipulação dos dados computacionais. Inclusive isso, porque hoje, sobretudo, a gente tem vivido um monopólio das plataformas, né? O que se chama o efeito GAFAM, né? O efeito GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft.
Eu ainda colocaria aí Gafamo, porque tem a Uber também, né? Que é a uberização da existência. Claro, porque um exemplo outro, né? Outro dia uma amiga falava assim para mim: ah, não, olha, tá muito difícil, Alexandre, né? Porque ela quer arrumar um companheiro, né, tal. Ela é uma mulher cis, enfim. Ela fala assim: ah, não, tá muito difícil, porque, sabe, não tem homem. Eu vejo aí que não tem homem, não sei o quê, e eu, tá, ouvindo. Chegou um momento, eu falei assim: olha, vem cá, fulana, você já reparou que por onde você vai, você tá com esse foninho tochado na orelha? Você sai para almoçar, você tá aí com o foninho tochado. Você vai para academia fazer a sua atividade, vai fazer a caminhada, você tá com o foninho aí na orelha. Eu dizia o seguinte: olha, quando a gente adota esse componente de relação com a música, com o artefato produzido pela nossa sociedade, a gente está produzindo um nível subjetivo de comportamento naturalizado, mas que tem as suas implicações, porque a gente, ao mesmo tempo que faz isso, a gente se isola socialmente. Porque, querendo ou não, isso é uma barreira de aproximação para quem te vê com um foninho no ouvido. E, você reduz o nível de desculpa de aproximação. Ora, isto está absolutamente normalizado na nossa sociedade. Esse nível de produção é um nível que não é só uma forma de estilo de vida. É uma extração de produção de subjetividade por uma sujeição técnica que traz uma consequência no nosso modo de ser. O mesmo, então, nessa hegemonia computacional, porque eu não tenho rede social, mas eu fico acompanhando e vendo algumas coisas do nível dos debates. E todos eles são afrontas desqualificadoras porque não tem isso. A normalização se dá por esse componente da redução, da tolerância. E é isso, a gente precisa pensar nessa plataforma toda da existência, né? Plataforma como lugar de onde estamos nos lançando ao existir. Né? Existir significa sair do ser, sair para fora, né? Existir, né? Sair para fora. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com essa questão aí do André. Né? Ô, Alexandre, eu estava pensando aqui, não sei se vocês conhecem o Pichon, né? Pichon trabalha muito com grupos, né? Grupos operativos, etc, etc. E a colega minha tem um grupo, né? Está no grupo e tal. E ela, singularmente, ela tem aquela vontade, né, de adentrar o grupo e progredir, avançar intelectualmente. Mas ela está percebendo que o grupo tem cada pessoa tem o seu papel definido no grupo, né? Tem as tarefas do grupo. E no final ela percebe que existe uma centralização ali no grupo que no final todo mundo acata. Aí ela diz assim: bom, eu tenho que negociar, porque eu tenho uma vontade de avançar e eu preciso desse grupo. Eu tenho que suportar isso, né? Vamos dizer assim. E ela acaba, isso que você falou, né? O grupo capturando toda essa potencialidade singular dela, né? Aí eu queria te perguntar, pensando isso no espaço universitário, como é que você compreende isso a partir dessa plataforma do Gatari? Eu não conheço, né, Pichon, né, essa proposta, mas existem propostas
teóricas de relações grupais, que são essas mesmas da ordem do gerencialismo e da distribuição dos papéis. Isso não existe no Guattari. Porque distribuir papéis é distribuir representação. O ponto de processo de singularização é justamente para implodir representações demandadas. Representações demandadas. Por isso que eu gosto da disciplina que eu mais gosto, que eu ministro, é essa, educação, como é que é? História e cultura afro-brasileira e indígena. Né? E estudo isso, embora não sendo nem negro nem indígena. Mas estou na militância. Por que eu estou na militância? Bom, é justamente porque a fala minha não é para ser localizada na minha tez, certo? E nem na minha formação. É para ser localizada na ação daquilo que se faz com uma fala possível e com os gestos que são possíveis. Então, o que eu vejo na universidade, eu vejo mais uma vez falando em termos de vacúolos. O Guattari falava em vacúolos, né? O que é isso? É a gente ter uma constituição relacional de grupo, primeiro, em que a gente não precisa ter medo de ser exposto neste grupo, porque a exposição já faz parte da autoafirmação da singularidade e o grupo potencializa isso. Segundo, que não haja um medo que suscita uma paranoia persecutória, que é o que mais tem no ambiente universitário, que é puxar tapete, é perseguir o outro, é falar pelas costas, é criar o microgulag, é criar o paredão da fofoca, o paredão da desqualificação e etc. Né? E o segundo, que é a plataforma não, que o ponto de intersecção de ação da singularidade ele vai ser produzido pelo campo do desejo da singularidade, não porque o outro requer. Porque isso é escrever um script para alguém. Mas isto, para ocorrer no ambiente universitário, tem que ocorrer nos campos da institucionalização da nossa existência. A gente tem que viver isso. Né? A gente tem que viver isso. Porque você pode ter um cara, uma mulher, uma pessoa, um queer, seja lá o que for, extremamente para frentex na universidade e em casa ser um cara, uma pessoa compreende isso. O atravessamento, então, é que são muitas coisas, né? Muitas questões aí para a gente pensar. O modo de relacionar nosso, a gente precisaria do Foucault aqui, né? Ele é muito pastoralizante. Ele se deve muito a essa figura de alguém conduzindo, alguém falando no nome, alguém representando para ordenar, a partir de dogmas que são verdades funcionalizadas a partir de determinadas bênçãos, quem vai gostar da fala, quem não vai gostar da fala, quem pode falar, quem não pode falar, em que lugar que pode falar e que lugar que não pode falar. Enfim, eu sempre tenho desejado para as pessoas assim, olha, eu escrevo e-mail e sempre falo assim, Oli, como é que tá? Espero que a sua sanidade esteja em dia. Pronto, aí a gente começa no assunto, porque as coisas atravessam a gente hoje num ponto de alucinação e de aceleração tão grande em que o nível da exposição é maior do que a composição humana dá conta. A gente
As pessoas não se deram ainda conta, não se perceberam ainda dos grandes riscos que a gente tem passado. Quer dizer, alguns sintomas estão aí latejando, né? Pela constante exposição devota a o que eu gosto de chamar de vedetização de si mesmo, né? Aí as coisas começam a ter caminhos estranhos, né? Outro dia eu estava numa reunião de um conselho editorial de uma revista e ouvi pela primeira vez alguém falando assim, mas eu não prestei muita atenção, porque quando a gente está nessas reuniões a gente não presta atenção mesmo, né? Fica fazendo outra coisa, assim. E alguém falou lá em algo assim, porque a revista tal está fazendo agora pequenos vídeos para os autores apresentar o artigo, fica melhor, fica mais fácil, não sei o que, isso passou. Aí alguém, legal, quem sabe a gente não começa a fazer e tal. É uma revista Qualiza 1, né? Uma revista muito boa e tal. Até que, outro dia, eu participando de um dossiê, a pessoa falou assim para mim, viu, a gente está pedindo para os autores fazer um pequeno vídeo para apresentar o artigo. Eu falei, o quê? Aí me fez um clique. Falei, não vou fazer isso não. Eu já tive que fazer um resumo, tive que fazer um abstract em inglês, tive que fazer um em espanhol, e agora eu tenho que fazer um videozinho para eu vender um peixe para ver se eu convenço alguém que vai gostar ou não vai gostar para facilitar a vida para ele ler. Não vou fazer isso, não. Você vê como que a coisa ela vai ladeando no nível de uma sedução, que é uma sedução perversa, que tipo assim, mas, pô, agora não basta você escrever, você colocar no lápis, você mandar informação para o cara colocar no sucupira, né? Você fazer não sei o que, você tem que fazer um vídeo. Aí você faz, não ficou bom, aí você vai ter que fazer o outro. Não, é 1 minuto, aí você tem que editar. Aí a pessoa vai falar assim, olha, tá pesado, você pode mandar na extensão, não sei o quê. E de repente, a gente não se dá conta porque chegou lá no final do dia exausto, cansado, com insônia, não consegue estar, porque os nossos afetos eles estão assim, ó, com uma possessão tão grande. Então, antes a gente resolvia o problema. Olha, eu ligava para você, Ramires, a gente conversava, tá, então tá, isso, assunto encerrado. Não, agora eu fico. Então, Ramires, sabe aquele negócio, tá, eu te mando um áudio. Aí eu espero. Aí eu vi que você ouviu o áudio. Aí você está gravando, eu fico esperando. Aí eu vou ouvir. Aí eu, tá. Aí eu falo de novo. Caramba! O tempo que a gente perde fazendo um negócio desse. Porque a gente não se fala. Quer dizer, fala, mas por um outro instrumento, que é esse instrumento que o Guattari está falando, chamando de sujeição subjetiva. A gente vai puxando, é como se a subjetividade fosse um imã amealhando quinquilharias ao longo do dia da jornada. E a gente só tem peso morto na existência. Você vê como que isso é reacionário, como ponto de vista de cultura de informação? Então, quando a gente passa a ver isso como agenciamento, ou seja, que tipo de anzol que está engastalhando e onde, a gente vê que a gente está ficando mais pesado e o ponto de singularização vai ficando cada vez mais estreito e reduzido, simplesmente para a gente ser. Pronto, acabou. Não é. Bom, pessoal, nosso tempo está esgotando aí. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Professor Alexandre, que espetáculo, viu? Agradeço eternamente essa clareada que você deu nos olhos aqui nossos, né? Eu falo que cada vez que a gente escuta um que vem aqui para o grupo, a gente abre mais um pouco, né? Porque, nossa, foi espetáculo. Eu diria nem que foi um bate-papo, foi aula mesmo, né? Que aula. Sol aqui na minha cabeça.
E assim, a leveza, né, com que você fala e a clareza também, né, coloca os pingos nos is, é muito, muito bom para a gente, porque o texto para nós ainda é pesado e você fala numa leveza muito grande, né? Eu gostei demais. Só tenho a te agradecer muito, e agora estamos ansiosos pelo segundo encontro, né? Eu acho que poucas as pessoas, eu falo que tem muito pouca gente que fala com leveza, às vezes as pessoas têm falas muito pesadas, né? E essa clareza com que você foi trazendo os pontos para nós, modifica, como a gente já conversou nas reuniões anteriores, vai modificando a forma como que a gente vai vivendo, né? Que eu falo que quando a gente vai lendo Deleuze e Guattari, a gente vai mudando um pouco a forma de viver, porque a gente vai vendo outras questões, que não é que a gente às vezes nem pensava, mas que a gente não dava significado, ou produzia alguma coisa para aquilo, a gente vivia, né? Ia, né? E agora não, agora você questiona, você olha, você pensa, né? Então, isso é interessante, muito bom. Parabéns pela exposição, gostei bastante, muito bom, clareou muito. Imagina, gente, vocês que são intercessores e intercessoras, né, dessa fala, né? Eu só falo porque a gente está aí numa política de afeto também. Nada se produz no vazio e nada cai do céu, né? Aliás, nem chuva está caindo, né? Aí também está seco demais, imagino, né? Muito Olha, seco, fiquei eu com sabendo que esse Sacramento narigão, choveu. com esse narigão meu aqui, eu estou sofrendo com esse ar seco, viu? Porque Eu também tá sofro com demais. securas. Fê, Ana, que Mas, alguém quer gente, falar alguma coisa? agradeço demais. Eu que agradeço. Não? Eu Ana? deixo para falar, porque eu já falei no começo, né? Uhum. Eu entrei atrasada nesse movimento que eu já fui na UNEB, já vou voltar agora para tentar buscar o computador, que o meu não teve jeito, ele mandou dizer a notícia trágica. Queimou a placa, você perdeu tudo, não temos como recuperar seu computador, então agora vou na universidade pedir um emprestado até eu voltar para Salvador para comprar outro, e nesse movimento. Vou entrar em outra reunião agora do PIBID, e aí acabei indo lá e tendo que voltar, porque ainda não estava pronto o termo, tem que assinar o termo para me comprometer, né? Porque se acontecer qualquer coisa com o computador da universidade, eu tenho que pagar e por aí vai. Mas dizer que, no momento que eu entrei, né, as provocações e as reflexões, elas foram bem pulsantes, e eu diria que foi uma quase aula na perspectiva do Marcos Vilela, porque se a gente continua a pensar e nos provoca a pensar, e pensar dessa ordem mesmo, né, da desterritorialização, esse é o movimento que esse grupo vem fazendo, porque tanto é que o nosso dispositivo é a conversa como dispositivo de pesquisa, porque a gente entende nessa mesma perspectiva que você traz muito bem, Alexandre, ao dizer que nada cai do céu, os agenciamentos são mesmo agenciamentos enunciativos, né? E eles são coletivos. Eu também acredito que essas possibilidades dessas rasuras, elas existem. Agora, eu acredito que nós estamos tão tragados, né? Assim mesmo, nesse movimento datado e esquizofrênico. A academia é uma grande esquizofrenia. E a gente não se dá conta, e eu acho que isso está adoecendo mesmo. E a gente precisa se cuidar, cuidar do outro. Eu gosto muito de um trechinho do Deleuze Guattari, que ele fala que o cuidar, na perspectiva que a gente está dizendo aqui, beira a clínica, que o Foucault também vai dizer. Eu penso que nós temos essa responsabilidade. Então, sua fala também nos move nesse movimento de pensar neste cuidado de si, cuidar do outro, desse processo de reinvenção, de artistagem, porque senão a gente vai realmente perguntar aqui ao outro. Eu nunca me esqueço. Por exemplo, o André, que está aqui, que é me orientando, ele escreveu o diário agora num componente chamado Docência e Diversidade. Tem uma parte que ele abre o diário, ele faz umas metáforas muito interessantes. Assim, as estratégias que ele traz de escrita são belíssimas. Mas o que é que eu quero dizer com isso sobre esse ponto que ele traz agora, né? Esses agenciamentos e esse momento difícil geopolítico que estamos vivendo. André
participou agora da seleção. Ele é a turma 2021, né? E era para ser de 2020, veio para 2021 por causa da pandemia, porque teve que mudar o processo todo para virar online, porque tudo era presencial, então a gente teve um retrabalho. Aí você está falando, mas a gente está vendo porque a gente está vivenciando isso. Você fala do áudio, de quantos áudios eu e Valdo na ontem, até tarde, depois eu caí no planejamento com ela, depois aí vai para o celular. É mesmo, é um negócio estranho, porque a gente parece que a gente está fazendo de um modo tarefeiro e sem pensar, porque eu lembrei disso que André falou. Ele veio para a entrevista, ele falou que estava muito mal, mas eu abro a minha câmera e vou conversando com o outro, a gente não sabe do making-off do outro, do grau que está cada um de nós de adoecimento, de desfazimento, de tantas coisas juntas que nos atravessam. Isso é fato, somos seres humanos, epa! E ele, quando ele conta, eu chorei muito, me marcou muito no texto dele. Claro que a gente acolheu cada candidato que abria a câmara, porque a gente só sabia, não conhecia ninguém, né? O outro está se apresentando ali para a gente naquele momento. E é CPF, é tudo no CPF, é um número frio. Então, avalia o projeto, avalia a prova. Quando o sujeito abre a câmara, claro que eu tive boas alegrias, exatamente porque quando eu via que era uma colega lá da universidade, uma colega que é funcionária lá do NUP, do Núcleo de Pesquisa, eu falei, olha, que surpresa agradável, aquele número é você, se desdobrando aqui na nossa frente. Então, eu fui muito afetada, como o meu colega foi, todos ali fomos. Mas como a gente podia saber que o André, naquela hora que veio fazer a entrevista, tentando dar o melhor dele, como você está dizendo, para vender seu peixe, nos convencer que essa vaga podia ser dele, neste programa de Educação e Diversidade, estava muito mal de Covid, com sequelas difíceis, dolorosas, que ainda está passando, né? Mas que só pelo ethos da confiança, que a gente construiu durante o semestre inteiro, para que cada um abrisse as suas câmaras, chegasse até nós e dissesse sobre si, para a gente cuidar, porque a gente sempre tem um momento que é o do acolhimento e de DR, a gente chama DR. Vamos fazer a DR antes de entrar em outros movimentos, mas a aula já está acontecendo, aquilo já é aula. É isso que as pessoas também não compreendem o que é a concepção de aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque André, quando escreve, é uma força muito grande quando ele traz isso para o diário, porque a escrita também é terapêutica. A escrita, você é uma reinvenção de si, desfazimentos, mas reflexões que ele traz. E do modus operandi da academia, que é uma boa crítica, né? Que é uma loucura mesmo, nesse sentido aí, do que estamos fazendo conosco, e para onde chegamos, por que chegamos onde estamos e onde vamos parar? Esta é a pergunta que todo mundo quer resposta, gente. Por que chegamos onde estamos e onde vamos parar? Nessa necropolítica, nesse fascismo e nessas questões todas. E aí eu fiquei refletindo muito, lendo o texto do André, e vendo que, né, por mais que o acolhimento se desse, por mais que a gente fosse gentil, por mais que a gente acolhesse, a gente pouco sabe do que está se passando na cabeça de cada um. É como a canção da Zizi Posse. Se na cabeça do homem, que eu chamo de pessoa humana, já fazendo lá uma tradução para incluir as mulheres, se na cabeça da pessoa humana tem um porão, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Poxa, eu acho que isso é fazer mesmo as coisas brotarem um pouco aí. A gente quer que brotem rizomas nas duras árvores dos nossos microfascismos, sim. Reconhecer nossos microfascismos, para mim, é o ponto gigante de avanço. É isso que a gente sempre comenta, né, Valdo, feito do grupo aqui. Tem sido um encontro com um acontecimento, sabe, professor Alexandre? Eu acho que isso é que tem valido a pena esse esforço todo nosso para estar na vida mais presente, no sentido de que há um afeto que também é político. É isso. Obrigado, Alexandre. Maravilha, viu? Sua voz transparente aí deu mais ferramentas para a gente entender melhor o Gataí, viu? Foi jóia, adorei a contribuição aí de todos, né? Eu também sou novo aqui no grupo e me aproprio aí desses conhecimentos produzidos aqui. Valeu.
Acho que as pessoas são bem acolhedoras aqui no grupo, né? A gente acaba criando. No presencial, para você ter uma ideia, Alexandre, era aqui na minha casa que todo mundo reunia. Na minha casa. E tomava café depois na mesa, e era bem gostoso. Eu A espero pausa que a gente... para o café, para o pão de queijo, tinha de tudo um pouco, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer grandes encontros ainda. Você sente saudade Mas foi desse um momento. prazer, viu, professor Alexandre? Foi um prazer. Eu espero ir num desses também, com pão de queijo. Espero. Vamos Espero que você venha mesmo. Bom, a Então, gente tá. se vê, então, e no Se próximo. Deus quiser. Isso, Até mais, sim. gente. Foi ótimo. Tchau, Obrigada. beijo grande. Tchau, Bye, bye. Bye. tchau.